Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima quinta-feira, né? Quinta-feira para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos então ao nosso quarto dia, Quarto dia de oração para uma vida abundante. Quem é que está buscando uma vida abundante aí? Quem é que sabe que é uma vida abundante? Então hoje nós vamos fazer pelo menos umas quatro, cinco perguntas a respeito dessa vida abundante que fala a palavra de Deus, amém? E o tema desta campanha é João 10:10, que diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar, destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Quem é que diz que ele veio para ter vida e vida abundante? Jesus, né? Então Jesus é fonte de vida abundante. Então nós vamos tem 5 questionamentos, né? Começa com um questionamento para nós sabermos o que eu faço e da onde que vem essa vida abundante. O que eu preciso fazer para ter uma vida abundante, amém? A nossa palavra principal é João 10:10, mas eu quero meditar no versículo de Romanos 15:13, porque Paulo tem um ensinamento aqui precioso para nós hoje nesse dia. Então, Romanos 15:13, vai lá em Romanos 15:13, enquanto isso nós vamos louvar a Deus. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. A palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, é meu Deus, é meu Deus, Deus é fiel. A palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, ela é meu Deus, ela é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, Deus é fiel. Vamos orar então, amado. Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque tu és Deus bom, Deus justo, Deus poderoso, infinitamente poderoso, para nos conceder mais do que nós pedimos ou pensamos. Pai, vem guardando, vem protegendo, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a mortandade,
repreendendo todos os demônios que vêm agindo, Senhor, em áreas da nossa vida que nós não conseguimos, Pai. Estamos conseguindo, Senhor, vencer. Nos ajuda, nos fortalece, nos ajuda a romper em fé, Pai, para que todas as coisas saiam conforme a Tua vontade, não conforme a nossa. Em nome de Jesus Cristo, oramos pelas crianças, pelos idosos, pelos adolescentes. Vem derramando a Tua proteção, da Tua paz, do Teu amor, da Tua esperança para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, consagramos essa live ao Senhor para Te adorar, bendizer e exaltar o Teu nome santo e poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém? Vamos Amém. lá então em Romanos 15, 13. Vamos lá em Romanos 15, 13. Vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando para nós hoje neste dia. Romanos 15, 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Tem outra Amém. versão que diz: e o Deus da esperança os enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? No Amém. poder ou pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Né? Eu estava nessa palavra, achei essa palavra linda, maravilhosa, e digo, vou fazer uma campanha, 7 dias de oração, para ter uma vida abundante. Mas, né, às vezes o próprio Deus nos leva a meditar na sua palavra para que nós venhamos entender o que é uma vida abundante, né? E eu fiquei me questionando, mas o que é uma vida abundante? E surgem os questionamentos, né, as perguntas na mente da gente, porque às vezes nós pensamos pela nossa carne, né? A vida abundante é eu ter riquezas, bens, eu ser bem-sucedido nessa ou naquela área. Mas a palavra de Deus, né? Incrivelmente ela é maravilhosa, ela nos traz a verdade, a luz da verdade, o que é ter uma verdadeira vida abundante. Então esse foi um dos primeiros questionamentos que eu coloquei aqui no meu caderno. O que é ter uma vida abundante? Da onde vem essa vida abundante que Jesus Cristo está falando, né? Da onde é? Que fonte é essa? E eu coloquei aqui que a fonte de vida abundante vem de Deus. E Paulo, a palavra de Deus é que está nos dizendo isso. O que a palavra começa dizendo? Que o Deus da esperança os encha de alegria e paz por sua confiança nele, né? Então, a nossa vida abundante, amados, vai vir de Deus. Deus é a nossa fonte, Jesus é a nossa fonte de vida abundante. E o que nós pensamos a respeito de vida abundante? Se nós estamos nos encaminhando, nos deixando levar pela nossa carne, nós vamos achar que a fonte de vida abundante são os bens materiais, são as riquezas. Mas não, a nossa fonte de vida abundante está em Deus. Então, para eu poder ter uma vida abundante, eu não posso achar que depende da minha força, né, da força interior, como muitas pessoas dizem, a minha fonte de vida abundante vem da minha força interior, ou da minha força física, e eu buscar, né, eu busco uma fonte de vida abundante num livro de autoajuda, na minha própria força interior, na força dos astros, na força disso, na força daquilo. Não. Existe um Deus vivo, ao qual eu preciso conhecer, né? Para conhecer e buscar esta vida nele, esta vida abundante que eu necessito. Então, o ser humano precisa focar em Deus, em buscar amar, e amar a Deus é um dos primeiros mandamentos. Então, quando eu busco conhecer e amar a Deus, amar e conhecê-lo de todo o meu coração, com todas as minhas forças, que a minha força vem dele, eu entendo que a minha força vem do alto. A minha vida abundante vem do alto, porque Deus é o Deus de esperança. E a palavra esperança vale mais do que ouro, porque quando termina as nossas forças, quando termina, né,
nós vamos buscar a Deus, nós encontramos esperança, esperança no porvir, esperança por dias melhores. E quantas pessoas colocam a sua vida e a sua esperança nas coisas efêmeras, nas coisas passageiras, no ouro, na prata, no sucesso, na fama, está buscando isso no mundo, que o mundo é um mundo de caos, né? Nós vemos aí o caos que está o Rio de Janeiro, infelizmente, uma tristeza. E as pessoas buscam esperança nas coisas passageiras, nas coisas efêmeras, nas coisas que não há esperança, porque o nosso Deus é o Deus de esperança. Então, para hoje, amado, não busque a força que vem da sua própria força, da sua carne. Busque a força que vem do alto. Conhecer a Deus é essencial para que nós venhamos a ter a vida eterna, para que nós venhamos a ir com Cristo, ir com Deus para a vida eterna. Então, o nosso objetivo de vida é focar na palavra de Deus, amar a Deus em primeiro lugar, porque esse é o primeiro e maior mandamento, amarmos a Deus, o Deus que é o Deus de esperança, que vai nos trazer alegria e paz, que vai nos trazer felicidade, gozo, paz, né? Em meio a tanto caos. Paz que excede todo entendimento. O que é uma paz que excede todo entendimento? Mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à tristeza, o insucesso, as falhas, o fracasso, porque nós buscamos nas coisas, nas riquezas, nós vamos estar ainda com esperança. Então, esse primeiro questionamento, da onde vem essa vida abundante? A fonte é Deus. A fonte é Deus. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz. Então, esse é o primeiro questionamento, da onde vem? Vem de Deus. E qual é o segundo questionamento que eu achei que está dentro desse versículo de Romanos 15, 13, que é: no que consiste essa vida abundante? Né? No que consiste? Como eu já falei, amar a Deus é um dos primeiros mandamentos. Então, nós amando a Deus, conhecendo Deus e indo buscar esse prazer que nós buscamos nas coisas, o prazer que está no dinheiro, que está no sucesso, na riqueza, né? Porque daí eu estou colocando a minha esperança e também a minha fé nas coisas. Então, em que consiste? Consiste em amar a Deus. Consiste em eu me alegrar, me regozijar na presença dele. Então não busque, amado. Não busque no mundo, porque o mundo é um mundo de caos, um mundo que foi entregue ao diabo. E as pessoas vão lá buscar dinheiro, buscar fama, buscar alegria, buscar paz. Tudo isso nas coisas passageiras. Enquanto Deus ele nos oferece, né, a sua presença, que é uma presença que nos traz paz, uma presença que nos traz alegria. Deus nos convidou para nós sermos herdeiros desta fonte que é a fonte que é Deus. Herdeiros de uma fonte onde tem riquezas incalculáveis, onde o valor é imensurável, onde nós vamos herdar a vida eterna e estaremos lá no céu com Deus. Então, tudo que tem aqui neste mundo é passageiro, né? Tem prazer, mas o prazer é passageiro. O prazer é terreno, é mundano, é carnal, né? E somente o Espírito Santo, ele vai nos dar condições. Então, quando nós estamos buscando as coisas de Deus, buscando a fonte, a verdadeira fonte que é Deus, nós temos esperança naquilo que está por vir. Temos esperança na presença de Deus, amando Ele, conhecendo Ele e nos alegrando com Ele, porque Ele tem condições de nos dar o que nós queremos. Embora o homem olhe para o lugar errado, para a fonte errada, nas coisas erradas, mas Deus vem dizendo hoje, nesse dia, busque amar a Deus em primeiro lugar, né? Busque a Deus, busque o reino de Deus, busque estar na presença de Deus, que é a fonte de paz, de alegria, de esperança. Amém? Então, em que consiste? Consiste em amar a Deus, consiste em estar na sua presença. A terceira coisa é como nós podemos obter essa vida abundante. E fala ali, né, por sua confiança nele, por sua confiança nele. Então, crer nele, ter fé nele. Ter fé em quem? Em Jesus Cristo. Como nós podemos obter esta vida abundante?
por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que ele era o quê? Quem crê em mim, rios de água vivas fluirão do seu interior. Então, para nós obtermos essa vida abundante, não vai ser resultado do meu esforço, da minha inteligência, da minha capacidade. Essa vida abundante não depende de mim. Depende de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo diz na sua palavra que quem crer nele, desta pessoa fluirá rios de água viva. De mim, né? Quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, não depende das nossas virtudes. Nós alcançamos a vida abundante através da nossa fé. Fé no Deus vivo, fé no Filho de Deus, fé, né, que o Espírito Santo nos encha da presença dele, nos encha dessa vida abundante, né? Para que Cristo possa nos orientar, Cristo possa nos mostrar o caminho, que é o caminho que nos leva à vida eterna, o caminho que nos leva pelo caminho da verdade. Só há 2 caminhos, né? E nós já sabemos quais são esses 2 caminhos. Se nós escolhermos as coisas do mundo, as coisas passageiras, as coisas efêmeras, riqueza, dinheiro, nos satisfazendo isso aí, quanta frustração, quanta tristeza e quanta dor o ser humano encontra pelo caminho, né? Então, a vida abundante é nós crer no Senhor Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E quarta coisa que eu me questionei também, por que devemos possuir a vida abundante? A palavra de Deus fala para que nós tenhamos, né, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa esperança, né, para que nós tenhamos muita esperança, para que nós venhamos transbordar. O que é transbordar? É algo que passa de nós, né, passa de nós, vai para o ambiente, vai para as pessoas, transborda. O que nós enchemos um copo d'água, ele transborda, ele vai, né, a água vai sair fora daquele copo. Então, transbordar de esperança, né? Nós sermos ricos, riquíssimos em esperança. Então, Deus nos chama para nós transbordar. E a esperança, ela tem um valor imensurável, como eu já falei. Porque quem tem esperança, né, não desiste, não se perde ali pelas coisas que está acontecendo no momento com ela. Então, melhor é ter esperança do que acumular muita riqueza, muito ouro, muita prata, né? Porque a esperança, eu olho para o que vem, eu olho para a vida eterna, eu olho para aquilo que está por vir, que está por acontecer e tenho esperança, né? Então, às vezes as pessoas dizem, tu está colocando a tua esperança nisso daí, se tudo der errado, se você fracassar e se não der certo, né? É porque às vezes a gente está focando na esperança passageira, momentânea, na riqueza, no sucesso. Eu tenho esse, eu tenho aquilo outro para me ajudar. Mas nós temos que ser ricos em esperança quando nós estamos focando na fonte certa, que é Deus, né? Porque nosso Deus é Deus de esperança. E é Ele que vai nos encher de alegria, de paz. É Ele que vai nos dar essa felicidade. Então, Deus nos chama para nós sermos ricos de esperança, para nós focarmos na vida eterna, para nós focarmos que aqui neste mundo não é o nosso lugar. Nós temos um lugar que está marcado para nós, um lugar que está reservado para nós na eternidade junto com Deus. E lá nós temos uma recompensa, né? A nossa recompensa não é aqui. Por que nós nos frustramos? Porque nós focamos, né, em conquistar, em ter riquezas, em sermos bem-sucedidos, em termos sucesso, em termos fama. Já parou para pensar nisso? Que tudo que a gente vai fazer, a gente quer ser bem-sucedido, a gente quer ter fama. A gente deposita ali uma determinada confiança de que tudo vai dar certo, né? Mas se a gente não tiver no centro da vontade de Deus, né? Estivermos focando só nesta vida, aqui tem uma vida terrena, uma vida carnal. Mas há uma vida espiritual, há uma pátria espiritual, há algo que está além, né, desta vida aqui. Então, a esperança na vida, que é a vida eterna, que somente em Deus nós encontramos, somente em Deus nós encontramos essa riqueza, essa esperança, é que nós vamos poder entender, né,
e não pensar só no aqui, só no agora, só em conquistar, só em ter, só em riquezas. Amém? Então que nós possamos buscar possuir essa abundância, essa vida abundante que está em Deus. Focarmos em conhecer a Deus e focarmos na vida eterna. A quinta coisa que eu questionei é como podemos viver a vida abundante no poder do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo, amados, vai nos dar força, capacitação, nos exortar, nos consolar, nos ensinar. Para quê? Para que nós venhamos a viver no poder do Espírito Santo. Podemos viver uma vida em santidade e uma vida em amor. Uma vida de amor, né? Amar a Deus e procurar viver uma vida correta. Força para enfrentar a luta, força para enfrentar a dificuldade. Quem é que me dá força para enfrentar a luta, para enfrentar a dificuldade, para enfrentar o dia mal, para enfrentar o caos, para enfrentar quando eu me frustrar, para enfrentar quando não der certo, né? E quando não dá certo, é certo que a gente focou na fonte errada, no lugar errado. A gente focou nas coisas, não focou em Deus. Então, como podemos ter uma vida abundante? Então, o Espírito Santo vai nos dar o quê? Poder para viver e também para morrer, né? Morrer para as coisas desse mundo, para as coisas dessa vida. Vai nos capacitar para viver em amor e santidade, como eu já falei. Vai nos dar força para enfrentar as lutas e vai nos revestir desse poder para nós sermos também embaixadores de Cristo, embaixadores de Deus e nós sermos cheios do Espírito Santo. Que o Espírito Santo tem vida e vida abundante, né? Então, quando nós estamos cheios da presença de Deus, cheios de Deus, nós vamos buscar as coisas de Deus, nós vamos buscar a Deus, nós vamos nos alegrar, nos revestir da alegria e da paz e da esperança e vamos crer que Ele é fonte transbordante de esperança e do poder, né? Poder que há no Espírito Santo de Deus. Então, amados, o segredo está em amar a Deus. Amar a Deus, focarmos em conhecê-lo, amá-lo e aprender com o Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, aceitando Jesus, aceitando e crendo em Jesus Cristo, que é a fonte da água viva, fonte de vida. Nós estamos também nos conectando com o Pai e também recebendo do Espírito Santo esta vida abundante que nós precisamos. Então, como nós vemos, não se trata de nada que é terreno e nem carnal. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar, que eu já passei do horário. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és meu refúgio, minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará na sua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a seu respeito para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece com teu pé em pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra. Vida longa lhe darei, lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, amados. Eu sei que foi rápido, né? Mas eu tentei expor através desses questionamentos, através dessas perguntas que eu também me questionei, para entender a palavra de Deus, para poder trazer uma palavra que sirva, né, para nós, dentro da palavra de Deus. Então, que nós possamos focar em Deus, que é a nossa fonte de esperança, nossa fonte de vida, nossa fonte de alegria e prazer e regozijo.
Amado Deus e poderoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, pela tua santa e poderosa palavra. Que nós possamos, Senhor, meu Deus, colocar a nossa força, a nossa esperança, a nossa alegria em Deus, o Deus da esperança, que nos enche de alegria, de felicidade, de paz, que excede todo entendimento. Que nós possamos crer no Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, o fonte de vida, fonte de águas vivas. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender com a tua palavra, aprender a focar e colocar o Senhor em primeiro lugar, que nós possamos te amar, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro, que o Senhor seja o nosso único e verdadeiro amor, que nós possamos focar e o objetivo principal seja te amar e te conhecer e buscar em ti a esperança, buscar a vida, buscar essa fonte de vida abundante que é nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, limpa, purifica, capacita, perdoa os pecados, as falhas e nos ajuda, Senhor, a focarmos nessa vida transbordante que está em ti, Deus. Nos ajuda a não focarmos na nossa carne, na nossa vida terrena, porque há uma vida eterna, uma vida que há de vir. O Senhor Jesus Cristo Salvador prometeu vir nos buscar, Pai. Que nós possamos meditar nessa palavra hoje e buscarmos focarmos na verdadeira fonte que é Deus. A fonte de esperança, fonte de amor, fonte de vida abundante em nome de Jesus. Pai, vem guardando, vem protegendo dos males, dos perigos, da mortandade que está aí fora, que está assolando este mundo, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, consola as mães que estão perdendo seus filhos. Ajuda, Pai, aqueles profissionais que estão no uso da sua autoridade, das suas atribuições, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Repreende todo mal, toda cilada, todo laço do inimigo contra a nossa vida. E nos ajuda, Pai, dá direções aos teus filhos, responde às orações deles. Ajuda, Espírito Santo de Deus, nos capacitando para lutar, para vencer todos os nossos questionamentos, todas as nossas adversidades, em nome de Jesus Cristo. Que nos enche, Espírito Santo, da tua vida abundante, da tua vida transbordante. Nos encha de paz, de esperança, de alegria e de felicidade. E que o nosso sucesso não esteja nas coisas deste mundo, mas sim em conhecer a Deus, em amar a Deus e desfrutar do prazer que é estar e sentir a tua presença poderosa e gloriosa. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então que nós possamos, focar, nesse primeiro mandamento, que é amar a Deus, conhecer a Deus, o principal foco e objetivo de todo cristão. Conhecer a Deus, ser capacitado, ser ajudado por Deus na caminhada. Amém? Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fica na paz do Senhor Jesus, nós amamos muito vocês em Cristo e nós voltamos amanhã.